tarde, pessoal. Hoje eu e o meu grupo vamos falar um pouco sobre a síndrome de Pica e o TARI. Bom, aqui estão alguns conteúdos que serão abordados durante a nossa apresentação, que é ali uma breve introdução sobre o que são distúrbios alimentares, a síndrome de Pica, né, assim, o que ela é, causas, sintomas e os tratamentos, a mesma coisa com o TARI, e a conclusão. Bom, o que são os distúrbios alimentares? Eles são doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares que são irregulares e quando uma pessoa, por exemplo, tem uma preocupação excessiva com o seu peso ou o formato do seu corpo, então ela vai descontar isso nos alimentos, seja ou comendo muito ou não comendo nada. Alguns distúrbios alimentares podem incluir a ingestão inadequada ou excessiva, né, de alimentos, e em alguns casos mais graves, pode chegar, né, a uma morte e prejudica o bem-estar, a qualidade de vida desse indivíduo que, né, tem esses transtornos alimentares. Bom, aqui no slide, no caso, explica de uma forma mais em texto para vocês entenderem melhor. Bem, nisso de síndrome, espero que esteja dando para ouvir, né? Eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Pica. Bem, a síndrome de Pica, o pessoal também conhece ela por pica-malácia, né? Como que eu posso explicar? É um outro nome para não ficar só de pica. Enfim, ela é uma situação caracterizada pelo quê? Por a pessoa comer coisas estranhas, né? Objetos que não são comestíveis ou que não têm, tipo, quase nenhum valor nutritivo, como pedra de giz, sabonete, terra, tem gente que come cimento, enfim. Esse tipo de síndrome de pica, ela é mais comum durante a gravidez em crianças. Por quê? Porque ela indica um sinal de deficiência nutricional. Por exemplo, no caso de pessoas que têm vontade de comer tijolo, né, que não tem nada a ver com comida, mas a pessoa vai lá e come, para ela é normal. Enfim, consumir esses alimentos de forma habitual, né, combinando com outros alimentos poucos habituais, como coentro, açafrão e sal, também pode ser considerado um tipo de pica. E em qualquer dos casos é importante consultar um médico para identificar e melhorar, né? Porque se você comer alguma coisa às vezes que não pode faz mal, você vai acabando ficar doente e tal, pode dar algum problema mais sério. Então é bom procurar um tratamento mais adequado. Enfim, a síndrome de Pica ela é caracterizada pelo consumo de substâncias que não são consideradas me perdi um minuto. Não são consideradas alimentos e que também não possuem nenhum valor, como o tijolo, né? Aqui tem uma lista. A terra, o gelo, a tinta, sabonete, cinzas, palito de fósforo queimado, cola, papel, a borra de café, frutas verdes e plástico. Aí, muito mais. O que você imaginar assim, a pessoa consegue comer. É isso que a pica faz. Enfim, a pessoa com pica ela pode ter vontade de consumir alimentos de forma um pouco convencional, como misturar batata crua e ovo cozido ou melancia, por exemplo, na margarina. E isso é um indício que você tem pica, né? Você começa tipo com umas coisas um pouco estranhas, tipo colocar, por exemplo, pimenta num bolo, porque você gosta e conforme vai, né, agravando mais, você vai indo para coisas mais estranhas, assim, por se dizer, né? Mas, apesar de estar relacionado principalmente com distúrbios alimentares, a pica também pode estar relacionado com alterações hormonais e psicológicas, sendo, por isso, o acompanhamento médico, nutricional e psicológico importante nessa situação de pica. Eu sou Maria Eduarda e eu vou dar continuidade. O André, ele falou, assim, um pouco sobre tudo, então a gente vai falar mais aprofundadamente sobre, então, a síndrome de Pica. Eu vou falar sobre as causas, então, da síndrome de Pica. A principal causa, então, está relacionada à deficiência nutricional, como ele tinha comentado. Então, a ausência de ferro, que a gente costuma falar que é a anemia, e como o André tinha explicado, né, naquela vontade de comer tijolo, esse tipo de coisa, tá ligado, então, à anemia. E a pessoa, então, ela sente vontade de comer coisas estranhas para suprir aquela necessidade do ferro. Também está ligada à síndrome de Pica como uma causa são os distúrbios mentais, como a esquizofrenia, o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente costuma falar que é o TOC,
E a depressão também é uma doença que costuma causar a síndrome de Pica. Também está relacionada a isto a alotriofagia na gravidez, que é relacionada à anemia, que está escrita ali, como eu tinha comentado com vocês. Então, por isso que é bastante comum na gravidez essa vontade de comer coisas estranhas e são sintomas da síndrome de Pica. Então, essas são as principais causas. Dando um pouco de continuidade na questão dos sintomas, como o André tinha dito, bem, essa síndrome ela é causada também, tipo, uma forma de você identificar se uma pessoa pode estar passando por isso é a questão que ela é bem caracterizada pela pessoa consumir alguns alimentos ou coisas que não são comestíveis ou fazer uma questão de mistura que não é muito comum, vamos dizer assim. Então, por exemplo, algo que não seria comida e que às vezes a pessoa tem o desejo de comer, seria questão, por exemplo, da pessoa querer comer tijolo, gelo, tinta, sabonete, coisas que não são comestíveis. E também tem a questão da pessoa querer misturar, às vezes, uma comida com a outra que não se complementam, né? Não é a mesma coisa você pegar um pão e passar uma margarina, não. A pessoa quer comer tipo, melancia com ovo cru. Então é uma caracterização dessa síndrome. Então torna-se até uma questão de como identificar. A pessoa quer alguma coisa misturada que não tem nenhum nexo com a outra, ou algumas coisas que não têm nenhum valor nutricional, como exemplo do tijolo e de uma tinta, né? Então seria mais ou menos dessa forma que você pode identificar também. Meu nome é Felipe Henrique de Oliveira Cândido, eu vou falar um pouco sobre o tratamento da síndrome de Pica. E, bom, o tratamento geralmente envolve descobrir o que está causando aquela determinada condição. Se forem descobertas deficiências nutricionais no corpo do paciente, ele pode realizar a suplementação por meio de medicamentos ou então a mudança da sua dieta, com o objetivo de superar esse comportamento. Ainda, se a síndrome estiver se manifestando em decorrência de uma doença mental, deverá ser realizado acompanhamento multidisciplinar para ajudar o paciente a parar de comer alimentos não comestíveis, inclusive com a realização de acompanhamento psicológico também. E, bom, se a síndrome estiver acontecendo durante a gestação, na maioria das vezes, após o fim da gestação, até mesmo depois de um breve período, o comportamento naturalmente cessa. Então, ela vai parar depois de um tempo ou com decorrência do desenvolvimento da gravidez. Em todos os casos, os pacientes com pica deverão ser observados atentamente por seus familiares e mantidos longe de produtos tóxicos, para evitar a intoxicação mais grave ou problemas de saúde a longo prazo também. Boa tarde, meu nome é Nelson, eu vou falar sobre a pica na gravidez. Bom, a gravidez ela é um momento de muitas mudanças e descobertas para a mulher, no qual acaba modificando as suas emoções e esse estado emocional ela pode resultar em estresse. Considerando esse fato, tem alguns estudos que associam a síndrome de pica ao estresse durante a gravidez, relacionando a um controle na alimentação da gestante, o qual lhe causaria ansiedade e levando à ingestão de produtos sem valor nutritivo, para buscar aliviar a tensão que ela sente. Desse modo, a síndrome de pica ela pode ser uma forma de aceitação ou uma tentativa de fugir desse estresse, com a mulher tentando buscar se readaptar diante das transformações trazidas pela gravidez. É basicamente isso. Boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você está assistindo aí. Meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouquinho o que é o TARI. Como está ali no slide, significa transtorno alimentar restritivo evitativo. É basicamente quando uma pessoa ou ela evita, como está falando ali, um alimento, ou ela come tão pouco que, tipo, não tem sentido, né? Ela comer tão pouco que não vai fazer bem para ela. Geralmente, a síndrome de Tari afeta crianças, mas também pode afetar adultos também. O Tari é classificado como um transtorno psiquiátrico e foi incluído na 5ª edição mundial do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É basicamente isso.
Bom, boa tarde, eu sou Amanda Monteiro e agora eu vou falar um pouco do que causa, né, o TARI. Bom, em crianças, né, como a Yasmin disse, ele é bastante comum em crianças, causado pelo início da dentição, quando a criança ela começa, né, a nascer os dentes e certos alimentos, por causa da consistência, a textura incomoda um pouco nessa fase, então a criança ela tende a rejeitar alguns alimentos. Alguns problemas respiratórios e gastrointestinais, que nesse caso estão mais envolvidos com a parte da digestão da pessoa que ingere esses alimentos. Então, ela restringe eles para que evite problemas futuros. Estresse durante a infância, a criança passa por um estresse, por um trauma, e ela associa esse trauma a um determinado alimento, então ela vai evitá-lo para evitar relembrar desse estresse ou trauma. No caso, situações traumáticas e desconforto durante as refeições. Por algum motivo, uma pessoa que está se alimentando tem um certo desconforto comendo um determinado alimento, então ela vai rejeitá-lo. E é muito comum, muito presente no TEA, que no caso é o transtorno de espectro autista, que no caso, quem apresenta esse transtorno, ele rejeita alguns alimentos por textura, enfim, geralmente acontece, é muito comum também nos autistas. Eu sou a Maria Olívia e vou falar sobre alguns sintomas do TARI. Esse transtorno alimentar, ele se desenvolve no psicológico e no emocional da pessoa afetada, como já foi explicado. Então, basicamente, o primeiro sintoma que vai surgir ali são as emoções negativas que um alimento pode desencadear na pessoa, causando muitos enjoos e náusea. Só por pensar em alguma coisa de comer. Enfim, os principais sintomas são a dificuldade em digerir alguns alimentos em específico, evitar determinadas cores e texturas, comer porções de alimentos extremamente pequenas, a falta de apetite e principalmente o medo de comer. O que pode acabar acontecendo também é a pessoa ter sim o apetite, sentir a fome, mas aquele medo de comer não vai deixar ela prosseguir e digerir tudo aquilo que ela quer. Ela vai olhar para a comida no prato e basicamente não vai conseguir digerir aquilo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Daniela Rodrigues e agora vamos entender o tratamento. De acordo com o slide, o tratamento do TARI é feito com um psicólogo, psiquiatra, nutricionista, clínico geral ou pediatra. Mas para que isso? Como diz o slide, é muito importante ter uma equipe multidisciplinar para conter a maior parte dos sintomas envolvidos. Por exemplo, o tratamento inclui terapia, que é para que a pessoa volte aos poucos a se alimentar e não ficar ansioso sobre a sua alimentação. O psicólogo já faz a parte de cuidar da sua nutrição junto com o nutricionista. E o clínico geral tem a responsabilidade de, através dos exames regulares, certificar se a pessoa está curada do TARI ou não. Então, é muito importante ter todo esse cuidado com esses profissionais para o tratamento. Explicamos o que é a síndrome de Pica, o TARI, né? E as causas, os sintomas de cada um, como são relacionados aos distúrbios alimentares e os tratamentos. Acho que seria isso a nossa apresentação, então, sobre as duas situações médicas, né? Os dois problemas.